Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro. Com o nosso tema da semana, o que sustenta um relacionamento, estamos recebendo mais uma vez o meu amigo Wendel, Oi, oi a todos, é bom psicólogo. voltar. Pode se apresentar mais uma vez, Ok. caso alguém não tenha assistido o Pois outro. é, não é, gente? Olá de novo, sou Wendel Pereira, psicólogo clínico, amigo próximo de Will. De novo, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, É um né? retorno que eu Na próxima já ganho vai poder pedir música no Fantástico, viu? com toda certeza. Se surgir uma diva pop no Fantástico, já vão saber quem pediu. Bom, de novo, muito obrigado. Estou muito feliz de vir aqui. A gente vai manter uma linha de raciocínio muito aproximada do que a gente já tinha conversado antes. E da mesma forma que a gente convidou todo mundo a se conectar da última vez, eu espero que agora se conecte mais uma vez com outro tema, não é? E como sempre, maravilhoso falar de relacionamento, né? Porque eu acho que é a Ai, base da vida de quase todo mundo, né? pelo menos quando a base é boa, vale a pena. Ultimamente não Vale. tá muito boa, não. Então a gente muda a base. É isso, vamos dar a base por hoje. E para começar, sempre perguntas leves e bobas, né? Para quê, Coisa não? simples. Como você define um relacionamento saudável? Coisa tão Eu simples de ser vou, definido, né? eu vou tentar usar de gancho, até por comodidade minha, o final do último podcast que a gente Hum, gravou, que é disposição. Eu acho que o que qualifica, claro que a partir da disposição tem muitas variáveis, né? Mas eu sim. acredito muito como a partir dela a gente consegue aproveitar muito a construção de um relacionamento saudável, porque uma tendência muito grande que se tem Hum, é que a noção de saudável é uma relação de causa e efeito. Nessa causalidade tem uma margem de perigo que eu acho que é bem interessante, hum. que é uma vez feito alguma atitude positiva, enfim, naturalmente haverá um resultado que me agrade, o que me cative e tudo mais. E a partir daí é uma noção de saudável. Ainda bem por aí. Né? Então, eu acho que dentro de tudo que a gente já falou no outro momento, fica aí o convite para todo mundo poder assistir novamente, ou pela primeira vez o último episódio que a gente gravou juntos, mas entender essa disposição como linha de base para construir algo saudável e significativo em conjunto com o parceiro. Eu particularmente adoro a palavra disposto. É, para mim, Porque eu eu acho gosto que muito. ela realmente é o que define o desejo, a vontade do outro, né? Sim, sim. Se ele está disposto, mas ele está disposto a quê? Aqui. Ele precisa saber responder essa pergunta, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas não têm o mínimo de disposição, então você está ali batendo a porta ou insistindo em algo que não vai se abrir, porque o outro não está disposto a nada daquilo. Exato. Mas que às vezes falta clareza do outro, inclusive, de deixar isso estabelecido, Até né? para si, que era a minha próxima pergunta para juntar com a tua, no sentido Hum, de a quem que está implicado esse tipo de disposição. Porque às vezes é, tem uma coisa bem interessante também do movimento que acontece da galera, que é na hipercompensação hum, particular que se tem, é de projetar no outro algumas dúvidas que são particulares, né? Então, na tentativa de resolver isso de uma maneira mais panorâmica e perceptível, tenta projetar no outro algumas responsabilidades que são de si. E aí, por isso que eu falo dessa é, disposição implicada não hum. apenas para a construção a dois, mas como isso iniciado consigo já é por si só um bom momento e uma boa iniciativa para cultivar algo em conjunto com outra pessoa. Eu acho que até porque o outro não vai lhe dar as respostas que você precisa, né? Assim, Exato. até certo ponto, sim, quando se trata do relacionamento, porque é uma troca. Sim, Mas tem coisas que você precisa primeiro ter clareza para si próprio, né? Para que você saiba o que você quer, o que você não quer, e o que o relacionamento possa fluir. E não no sentido de terceirizar, porque às vezes quando você joga para o outro, você está apenas terceirizando, né? Algo que cabia a você, você está deixando na mão do outro, e não cabe a ele exatamente. determinadas coisas. E eu acho que essa pergunta aqui ela é fundamental e esclarecedora para muita coisa, mas ao mesmo tempo ela deixa algumas interrogações para quem não sabe o que é da vida, né? Ok. O amor, ele é suficiente? Eu acho que para uma medida de quem já se conhece o suficiente. Eu acho que o amor ele é uma variável disso, Hum, mas não basta. Até porque diz tudo. e é uma coisa que eu gosto muito de colocar, é que assim, se fosse depender de afeto para sobrevivência, bastava viver apaixonado por qualquer pessoa. Ninguém trabalhava nem comprava nada para comer, né? Sobreviver não é apenas transar e beijar na boca, minha gente. É realmente Quem trabalhar e dera, né? fazer uma Fosse carreira de mais. sucesso e de autorrealização. Então, assim, é legal essa pergunta Ai, porque ai. amor ele é suficiente para outros aspectos e de âmbitos muito específicos, isso é fato. Não é? Às vezes, uma carência, o amor seria suficiente. Sim. E às vezes nem tanto a nível dessa carência. Às vezes ele supre aquela necessidade momentânea, E que né? nesse momento seria suficiente. Sim, mas que depois já não mais seria. Uhum, E no sentido assim, de amor, quando eu digo no sentido de que teve uma troca que virou um relacionamento, não no sentido de uma noite de sexo, por exemplo, exato. né? Então, às vezes, para aquele momento foi suficiente, ambos estavam realizados, mas que com o decorrer do tempo do relacionamento
percebeu que já não era mais suficiente, já não supria Sim. mais as necessidades, né? Uhum. E é interessante quando a gente coloca esse ponto em si, né, do amor ser suficiente, que para mim é muito claro que só o amor não Não basta. basta. Então, quando tu falou isso, para mim, concordo plenamente. Inclusive, já teve relacionamento de eu terminar estando apaixonado, mas que eu já percebi que ali não me cabia, que já o que o outro tinha para me oferecer não era suficiente para mim. E pensar que isso, claro que numa relação amorosa isso acaba doendo muito mais no Ou, processo de luto, mas pensar como isso está implicado também para outros perfis de relacionamento, como por exemplo um relacionamento amistoso, né, de hum, amizade. É muito comum, inclusive, esse sofrimento do tipo assim, a galera que eu penso muito dizendo que ou é inveja, ou uma raiva qualquer de qualquer briga e acabou a amizade, né, e fica hum, como inimigos. Quando na verdade essa mesma carência, nos limites que ela tem, não basta. Porque uma vez que a gente na hum, carência procura por algumas relações de amizade que elas atendem essa carência, até mesmo o prazo dela, quando ela já está hum. suprida, dá margem aí para se entender que essa mesma relação teria prazo, tal qual a carência, uma vez que ela foi atendida, né? Isso gera outras instabilidades, tanto de qualidade de troca, de comunicação, de permanência, e a partir daí de disposição É também de fazer interessante acontecer. tu tocar nesse ponto da amizade, porque para mim é um lugar que eu encontro muito o amor nessas minhas relações, Sim, sabe? Tem até, vou trazer de novo, resgatar, não tem como, né? Um vídeo de Mônica Martinelli falando sobre Paulo Gustavo, né? sim. Que viraliza muito no Instagram, e ela fala sobre a relação dos dois, que é uma relação de amizade, e de entender que às vezes o amor da sua vida é o Um amigo. amigo, sim. E eu me encontro nesse lugar muitas vezes na vida, não com muitas pessoas, mas com algumas pessoas específicas. E eu percebo que as minhas relações de mais amor que eu tive, de mais afeto, foram no âmbito da amizade, E que é sabe? tão bonito e poético quanto, né? Exatamente. E eu digo assim, cara, se o máximo que eu for conhecer do amor foi isso, E basta. porque é suficiente, é lindo. E aí sim basta, percebe? Que quando a gente tem essa noção de limites claros das nossas necessidades e principalmente da necessidade do outro, se estabelece uma qualidade de troca pela comunicação e pela permanência também. Nessa Uhum. disposição conjunta, construir isso que é significativo do tipo, me basta esse afeto. De fato, e você ficar assim, tipo, cara, é lindo, sabe? Eu acho que a gente sempre fala de relações É, amorosas, mas as relações de amizade, cara, elas trazem uma bagagem para nossa vida, trazem uma leveza, sabe? Trazem uma troca e um companheirismo que muitas vezes a gente não encontra em e determinados que acabam, relacionamentos amorosos. exato, e que acabam servindo como referência, por exemplo, para qualificar uma relação consigo mesmo, né? Que é outro formato de É, relação. E que às vezes é bem complexo e demanda muito, né? é muito. E a gente sempre entender o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que Exato. me serve, o que é que não me serve. Eu acho que muitas vezes para as pessoas falta essa clareza para si próprio. Sim. Elas querem encontrar algo que na verdade elas nem sabem o que estão procurando. Então fica difícil. Como é que você vai achar se você não sabe nem o que é que você quer, né? Então, primeiro ter essa clareza para si e depois fica mais fácil você encontrar, né? Exatamente. E falando das necessidades emocionais básicas, que seria, por exemplo, que a gente vai pontuar quais são, né? Sim, sim. Então, que seria, por exemplo, um vínculo seguro. Bom, antes de qualificar sobre cada um, eu acho que é importante definir o que são essas necessidades emocionais, né? Hum, De modo geral, a gente entende que nascemos, e inclusive no último episódio eu vou resgatar essa. crescemos e morremos E igual a... morremos, mas uma coisa que eu acho interessante, além da tragédia da morte, né, que tá lá como um dado marcado, é essa noção de que a vida, e foi uma coisa que eu comentei no último episódio, é como a vida ela já começa com um trauma, né? A gente precisa levar dois tapas ali para chorar, e aquele grito tem um sopro de vida, se fosse falar dessa maneira mais poética. E aí é engraçado porque a partir dali a gente já vai vendo como as interações sociais já se estabelecem como esse lugar de referência e de espaço coletivo para atender, até mesmo se apresentar as necessidades emocionais antes mesmo de serem atendidas, né? Tem um vídeo que eu gosto muito do Reino Animal, eu sou uma coisa meio National Geographic, e assistindo esses vídeos assim de mundo animal, tem um vídeo de uma levoa, tá ali com seus filhotes, Hum, e tem um dos filhotes que ele meio que se esvai assim do grupo do deles grupo. e vai rolando pelo caminho ali sendo feliz, uma criança completamente feliz. Só que em um dado momento essa mesma criança feliz cai, Hum, tropeça e fica lá de bucho pra cima sem saber o que fazer. A mãe, vendo aquilo ali, ela solta todos os outros filhos que estavam já organizados, coladinhos com ela, no lugar que ela esperava, e ela sai correndo, desesperada, e levanta ele com a tromba dela, hum, dá dois gritos e ele volta. E eu acho interessante isso porque a gente já coloca duas formas de colocar as necessidades emocionais à disposição de entender. Primeiro, conexão.
Hum. e limites realistas. Porque ali ela consegue perceber por instinto daquele cuidado e de estar emocionalmente disponível, que acaba sendo pré-requisito para todas as necessidades que a gente vai falar aqui, né? Nesse lugar de cuidado, e ela chega conectada com ele, com a necessidade dele de ser cuidado e se sentir Sim, seguro, levanta ele, mas uma vez que ela atende, ela coloca o limite do tipo, volta para o teu lugar e tenta não correr de novo para não tropeçar. Então, uma coisa que vale a pena colocar desde esse primeiro momento nessa referência é que o que a gente fala de necessidade emocional é sempre resgatando essas experiências iniciais de vida, né? Como essa infância se estabelece no lugar de cuidado ou não, de traumas ou não, e como essas primeiras vivências, essas primeiras particularidades da experiência de vida daquele sujeito vão se espalhando, vão se ampliando de diferentes formas num processo de desenvolvimento. Então, vamos colocar em um termo cronológico para tentar ilustrar melhor, né? A gente nasce, cresce e morre. sim. Nesse intervalo de nascer e crescer, tem muito tempo Muita coisa. e muita vivência. Então, vamos colocar aí que dessa mesma criança que chega ali na adolescência de 12 para 13, ela começa a construir um senso de pertencimento e autonomia um pouco maior consigo mesma. E nesse estado de consciência, há esse dito desgarrar, entre aspas, dessa família, dessa referência de pai e mãe, e sendo essas pessoas a resolução dos próprios problemas. Então, acaba tendo aquela relação de menstruação, ou então as paixões que existem, os rapazes quando tem mudança de corpo. Então, The Boys. de voz. Então, todos esses processos, você acompanha isso na sua rotina muito bem com seus alunos. Então, todas essas relações que vão se estabelecendo consigo mesmo, de mudança de corpo e de autopercepção, fortalecem ainda mais essa autonomia, que vai sendo ampliada para, por exemplo, construção de grupos e senso de identidade e pertencimento. Então, colocando nessa faixa de 12 para 13, se inicia esse processo e até os 16, 17, isso vai sendo explorado. Então, são os grupos que a gente costuma colocar muito, pelo menos na minha época era dessa forma, em que tinha a galera do rock, a galera do MPB, tinha a galera do funk, tinha a galera da igreja, tinha a galera do candomblé, e todo mundo ali ia juntos no mesmo espaço, Hum. construindo diferentes coletivos, né? Subgrupos, de certa forma, né? Subgrupos, é exatamente isso, subgrupos. E nessa coletividade conjunta, a gente vai percebendo como eu me estabeleço com o meu grupo, me comunico com você de alguma forma, e a partir dessa Hum. referência a gente amplia isso para a vida adulta, que seria, por exemplo, o debate político, né? Então, por exemplo, como é que eu vou me estabelecer numa convivência de uma fila do supermercado quando ele está Hum. superlotado? Quando eu vou me estabelecer nas minhas diferenças com as outras pessoas, num show? Porque, por exemplo, um show de Marisa Monte, você tem até um certo estereótipo para imaginar o perfil de público. Mas se você vai para um funk, O também tem outro público estereótipo. é. Então, percebem? E como essas Sim. pessoas vão circulando em diferentes núcleos, e que a partir deles vão construindo outras formas de se relacionar. Uma vez que a gente coloca essa explicação, vamos falar agora de vínculos Hum. seguros, que é a primeira necessidade emocional que você me perguntou. É, vínculos seguros é essa referência, pelo menos eu vou colocar em meus termos pessoais aqui, de estado de conexão e senso de pertencimento, de presença, né? De conectividade clara, bem disposta, efetiva. Então, quando a gente fala de vínculo seguro, o próprio nome já é muito sugestivo. Eu gosto muito dessa É, de abordagem porque os fato. nomes são bem sugestivos nesse quesito, em que vínculo por si só já estabelece uma noção de conexão, de inclinação para o outro a partir de si. Que não Segurança, houve, no caso, desculpa interromper, que no claro, caso não haveria uma ruptura, então. Seria uma relação mais sólida. sim, sim. Não necessariamente o fato de ter vínculo seguro fortalece uma relação sólida. Hum. Porque é uma relação que é bem conectada, mas que ela não tem limites. Ela é uma relação pautada no nosso sacrifício e no emaranhamento. Então, a gente acaba entendendo que, de um todo, as necessidades emocionais se complementam entre si. Por exemplo, como eu falei Hum. da ilustração dessa mãe, né? Aí levou ela vê o filhote indo, ele tem a autonomia dele, que também é uma necessidade emocional que a gente vai Sim, falar tem logo que ter, né? mais, e Autonomia. que nessa autonomia e autorrealização aconteceu o acidente dele cair. Hum. No desespero dele, de meu Deus, e agora o que é que eu faço? Cheguei no mundo, já tô caindo, e meu Deus, quem vai me ajudar? A mãe, nesse lugar de mediação desse cuidado, pela conexão de vínculo seguro, ela chega, ela cuida, e a necessidade que ele tinha naquele momento era de se levantar e ser cuidado, Hum. mas ela, nessa mediação de cuidador, entende que, para além do cuidado de físico, precisava do cuidado de orientação. Então, fica junto à tua galera, vem para perto, deixa eu pegar minha tromba e te arrastar aqui comigo. Hum. Fica com a gente. E naquele modelo que ele recebe de grupo, ele começa a tender a replicar aquele comportamento até que constrói uma coerência de convivência social. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vínculo seguro, Hum. já falei aqui de conexão, de presença no relacionamento, mas seguro no sentido de qual a qualidade de comunicação que se tem, qual o estilo de presença que se tem. E para além da qualidade de comunicação, qual o tipo de efetividade que ela tem na rotina. Só por uma questão de esclarecimento, Claro. essa questão de reforçar a questão do subgrupo, no caso, não daria um reforço no estereótipo do me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és? Mas isso é inerente à existência humana.
Porque ficou parecendo um pouco disso, tipo, você tem aquele grupo. Você precisa do estereótipo para se estabelecer em sociedade. Sim. Seria isso. Em termos gerais, sim. Não como via de regra para Hum, qualidade de convivência, mas é o que acontece. Mesmo que com as diferenças, é claro, eu coloquei sim. diferenças bem claras aqui, mas não é via de regra, por exemplo, que em toda escola haja um grupo de diferentes religiões e diferentes estilos Sim. musicais. Eu falo de um recorte muito particular meu, que era como a minha escola se Sim, estabelecia, sim, né? sim, sim. Mas com certeza temos diferenças. Por exemplo, eu consigo dizer aqui qual o santo que bate, quem não bate, e com quais pessoas que bate ou não bate. Essas diferenças, essas noções claras de uma vida adulta hoje, começam nessa autonomia da infância para a adolescência. É, mas olhar o ambiente escolar, você vê realmente assim que normalmente os grupos que estão juntos são pessoas que têm comportamentos muito parecidos, de fato, né? Sim, e pensar, por exemplo, como o próprio estereótipo, ele não é o problema. O Hum. problema é o preconceito pautado no estereótipo. Porque existe o estereótipo Que do perfil limita, que né? limita. Então, existe o estereótipo do funkeiro brasileiro, Hum. existe o estereótipo do jazz americano, existe o estereótipo de um candomblessista, de um evangélico e de um político. E ver, por exemplo, se a Então, gente pegar o rap mesmo, quanto que o rap ele é politizado pois é, por sim, sim, artistas consagrados, né? Eu não claro. conheço muito do rap das novas gerações, mas se você pegar os antigos, eles são muito politizados. Sim. Então você pega assim grupos que podem colocar ou estar ocupando perante a sociedade um espaço marginalizado, Uhum. mas são pessoas totalmente conscientes dos papéis que ocupam E a na gente sociedade, consegue né? fazer essa relação de estereótipo para preconceito. Porque, por exemplo, o rapper, Hum, a pessoa que faz a dança de rua, nesse perfil de hum, anos 2000, por exemplo, que era algo mais marcado aqui no Brasil, a gente percebe um estilo muito característico. E quando a gente fala de estereótipos, a gente fala também de conjunto de símbolos, né? De sim, sinais que sim, sim. fomentam ali a construção daquele grupo. Então, é uma calça mais larga? Essa calça ela é jeans ou ela é legging? O Hum, tênis que se usa, na verdade, usa mesmo tênis ou não? Percebe? E aí, hum. quando usa tênis ou não, não usando tênis, é uma referência aqui de capoeira, algo mais voltado para a raça, ou não, é de rua. E qual é a referência dessa rua? Então, percebe que vão surgindo novos questionamentos em cima disso. Então, quando a gente tenta o estereótipo aqui neste quesito de desenvolvimento, como construção de um repertório de símbolos particulares para um bem-estar pessoal, essa mesma autorrealização se estabelece no lugar de eu me vejo desta maneira, me projeto e me apresento a essa sociedade, a esta comunidade desta forma, Uhum. mas que as diferenças, quando percebidas, é um outro quesito. Eu posso perceber que, enquanto homem evangélico que sou, eu posso ter algum estranhamento com o costume católico. São Sim. práticas ritualísticas diferentes. Mas quando o E de preconceito que se também. vale desse É, estereótipo para se estabelecer no lugar de grosseria, já é outro tipo de porque, por deselegância. exemplo, às vezes até esses estereótipos eles bloqueiam que você se relacione com pessoas que não pertencem ao seu grupo, né? Completamente. Isso Inclusive amorosamente. exato. E aí eu posso até ampliar para a próxima necessidade emocional que você falou, que foi de Autonomia e competência. que é essa mesma noção em que a gente construindo esse mesmo senso de autonomia e competência nessa transição de idade Hum. para essa adolescência, acontece o quê? Uma coisa que a gente escuta muito sobre adolescentes, aborrecência, né? Mas são de fato, né? Assim. E por que são? Porque começam a ter esse acesso em que, uma vez que eu me estabeleço com esses novos símbolos, com esses estereótipos, e eu consigo Hum. pertencer a esta comunidade, a comunidade ela não é só estabelecida de símbolos e de vínculos, mas também de regras. Aí, no caso, ele se sente mais livre, mais autônomo para seguir as próprias regras, seguir as próprias convicções e às vezes vai contra aquilo que a sociedade coloca como Que seria tido o dito o comum o aborrecido ou rebelde. E isso é bem interessante, porque e das duas, foge dos gostos dos pais, né? costumeiramente sim. Aí, pronto, a É. rebeldia parte daí, né? Aí chegam pro psicólogo e esperam que eu vá cuidar de todo mundo junto. Mas brincadeiras à parte, é para dizer justamente isso, que essa noção de autonomia e competência, claro que eu estou falando em termos de desenvolvimento, não algo estabelecido direto para a vida adulta, tá? Mas ainda nessa linha de raciocínio de que vamos crescendo e carregando isso consigo, chega essa aborrecência mais pautada, claro, já no Hum. estereótipo preconceituoso do termo, mas que para além disso, numa noção empática, a gente entende que, uma vez que eu vou construindo essa noção de limite comigo mesmo e das regras que eu tenho naquela convivência, eu vou percebendo, por exemplo, este grupo, ele permite que eu fale mais ou menos palavrão? Esse grupo permite que eu leia mais ou menos livro? Esse grupo prefere que eu ouça mais ou menos música? E do perfil de tudo isso, esse perfil de ideias na música, nas artes, nos livros e tudo mais, qual a ideia que está sendo passada? Isso conversa mais ou menos comigo. Então, esses referenciais que partem de autodirecionamento e de autorrealização e são projetados nessa comunidade, trazem ali um condicionamento muito particular para esse subgrupo.
Eu E acho que aí, os jovens em si, como todo, eles são muito revolucionários, né? sempre são, né? Eles vão contra a manada, de certa forma, né? Tá todo mundo indo nesse sentido, ele diz, ah, eu não vou não, vou no outro. Exato, e se eu fosse falar nessa questão ainda do estereótipo de construção de símbolos, eu posso até usar de referência os anos 60 para 70, Hum, que antes não se tinha um. Aí eu vou falar de moda, que é um hiperfoco meu, tá? hum, Mas que é uma questão de. Antes se tinha o público jovem e adulto, que na verdade não era nem tão jovem, né? Eram homens e hum, mulheres. E aí, saindo dessa categorização entre o público jovem, e desse ramo de jovem já tinha muito protesto. Tinham pessoas que levantavam cartaz na rua para ter um vestido de, sei lá, poá, hum. pied de poule. Então, tinham ali alguns movimentos já rebeldes, desse mesmo perfil de novas gerações que surgem, que movimentam e transformam o modo da sociedade se perceber e se Hum. manter ali, né, no processo de manutenção, mas que parte muito dessa mesma noção de autonomia e competência, em Que é que fundamental, né? exato, e a gente pode até falar, ainda nesses termos de desenvolvimento, acho como isso se amplia. Por exemplo, eu falei agora de um adolescente que chega aí construindo essa autonomia e competência pelo autodirecionamento, se estabelecendo sobre grupo. Se eu fosse falar isso de um campo um pouco maior, seria ali na faixa dos 17 para 20, Que a pessoa de fato já tem uma outra autonomia maior, porque ela já começa a ser tratada mais como adulto, um adulto. então as pessoas já não exigem tanto que ela faça determinadas escolhas, já não é mais tão na base da obrigação, né? E às vezes até é, mas consigo mesma. Porque Hum. ainda tem esse processo, né, de internalização daquilo que se ouve ao redor. Porque ao tempo que se constrói essa autonomia e Ai, competência, período de escolher, por exemplo, a profissão que seguir, a né? própria Que crise fica, dos 20, por exemplo, que que é não se compara com a dos 30. de jeito nenhum. E Tenho olha, propriedade para falar. E olha que eu nem cheguei lá, já posso dizer que realmente é não, viu? Pelo menos enquanto histórico clínico eu vejo que é sofrido para quem chegou lá. Mas o que é que acontece? A gente internaliza muita coisa, né? Uhum. E essa internalização, ela não necessariamente parte, por exemplo, de um pai ou uma mãe que está ali forçando o filho a fazer um curso X de graduação. Mas às vezes, eu quero fazer graduação. E de dar certo naquilo que você está tentando ou E aí querendo, vem né? esse repertório de autocobrança, de Pressão, justo, autocrítica, muita que cobrança. vem como contraponto direto dessas necessidades emocionais. Então, quando a gente fala dessa máxima de quais as necessidades que eu tenho, é, dentre elas, qual a maior valência entre elas e o quão disponível e em condições eu estou de cuidar delas, toma muito tempo, só de processo terapêutico mesmo, de paciente meu que passa 6, 8 meses, só para entender o que são as próprias necessidades emocionais. E aí, é claro, tem toda uma referência de pessoas que estão ali em seus 30, 40 anos, às vezes 60, que tem uma história, com um rol de histórias muito grande e que vão perpetuando ali, construindo alguns padrões de escolha, né? Hum. Então vamos tentar ilustrar dessa maneira ainda do que eu falei de cuidado, né, parental. Um pai e uma mãe, por exemplo, que já não é emocionalmente disponível, tem uma frieza de conexão e tudo mais, essa criança tem uma tendência muito grande de ser mais autônoma. É verdade. Porque se eu tenho uma necessidade, por exemplo, de pegar um copo para tomar uma água, mas o meu pai e minha mãe não pegam o copo de água para mim quando eu Ela vai lá e preciso, vai fazer. ela vai procurar daquele modelo e vai tentar replicar. Então, por exemplo, é uma criança mais resoluta, Já tem gente que é exatamente o o contrário. oposto, que é totalmente dependente, minha Uhum. gente. Não tenho paciência. E a gente vai percebendo como o modelo parental desse primeiro momento modela tudo Sim, isso sim. de uma maneira, ahn, como é que eu posso dizer, primária. Acho que eu aprendi muito na vida a me virar assim, de certa forma, sozinho. Não que não tivesse esse apoio, mas no sentido de ter sido me dado muita autonomia. Porque quando eu queria alguma coisa, eu perguntava até a mãe, eu dizia assim, tipo, eu faço isso ou isso, eu escolhi isso ou aquilo. Aí ela, você escolhe, O que é que você quer? você decide. E Uhum. ela ainda dizia assim, para depois você me dizer que escolheu porque eu quis. É isso. E isso foi muito positivo, porque eu bancava as minhas decisões, né? Então, tipo, o que eu escolhi, o que eu decidia, tinha sido escolha minha, decisão minha. Então deixa eu te perguntar, nas tuas relações hoje, tu tem Hum, facilidade de que as pessoas escolham algo por tu? não. Entendeu agora como é que funciona? É isso. Isso não é um problema. Uhum, Passa a ser um problema quando a manutenção da relação se torna mais dificultosa por uma dificuldade de autopercepção e autodirecionamento para cuidar disso de maneira compassiva. sim. Então, é isso que eu trago aqui nessa questão, em que Hum. ajuda. É ótimo ter autonomia e Ai, competência. maravilhoso. Mas quando isso não dá margem também para ser cuidado, a gente tende por outros parâmetros. E aqui eu não vou ser Aí, às vezes, psicólogo vai de para Will. uma outra Para um questão, outro mérito, né? depois. E aí, por exemplo, nessa questão, qual é a Hum. próxima necessidade emocional que a gente pode falar agora? Os limites realistas. Que vem Que muito. são fundamentais, né? Exatamente. E pensar como esses limites realistas, eles não estão somente projetados para tentar ilustrar aqui, eu não quero que você pague a conta para mim, eu não quero que você me leve ao hospital, eu tenho meu carro, eu posso ir. Ou do contrário, eu, sei lá, eu não quero que você
me chame para ir para tal lugar, porque eu já lhe convidei para outro. Então, Hum, essa noção de controle, isso aqui eu falo sem um controle daquele grosseiro nem nada, um controle realmente sim. de planejamento da rotina dentro de uma relação que é comum. Quando isso não dá margem também para que o outro planeje, para que você tenha menos trabalho, afinal de contas, Hum. É um planejar. relacionamento, é uma É, troca. e assim, planejar, executar e tudo mais são atribuições muito comuns para quem tem muita autonomia, Uhum. mas que também demandam muito de alguém. É. Então, quando também não há margem para que outro possa assumir isso, para que você também relaxe, Uhum. isso é algo a ser comunicado e debatido. Então, é aí que vem essa questão do limite realista na manutenção da qualidade de um relacionamento saudável, que é essa noção de estar disponível emocionalmente para o outro, mas em condições de ter o outro disponível emocionalmente para você, de modo que você esteja aberto, disposto e presente para se engajar de maneira conjunta nessa dinâmica de mão dupla, sabe? É, não ser tudo eu, né? Uhum, Ter espaço para o nós. exato. E eu acho que, claro, a gente está sendo de uma maneira muito mais objetiva aqui com essa noção de necessidades emocionais, mas elas são muito abrangentes. Só de falar Sim. em limites realistas, isso E dá muito que pano é para muito manga. relativo de pessoa para pessoa, né? Sem Porque vai de dúvida. acordo com a sua bagagem, vai de acordo com o seu histórico de vida, Sim. vai de acordo com como suas relações se deram na sua infância, na adolescência. Então, tem tantas coisas que permeiam tudo isso. Vai da questão dos gostos, das convicções, das crenças. Uhum. Então, tudo isso, de alguma forma, vai ter uma certa interferência nas nossas relações. Exato. E como essas necessidades emocionais, atendidas ou não, elas moldam nossos estilos de enfrentamento dessas adversidades da vida. E a partir daí, as nossas escolhas e pelas escolhas, os padrões que a gente se estabelece. Não ter essas necessidades atendidas é um sinal claro de que tem que romper o relacionamento ali? Ou é algo que pode ser mudado, Eu acho que a própria conversado? pergunta já se responde. Porque quando eu falo que uma relação saudável ela é pautada na orientação para o outro e para si, Hum, orientada pelas necessidades emocionais no atendimento delas, uma vez que não são atendidas, uma relação de causa e efeito seria o ideal que realmente se retirasse. Mas aí tem outras questões. Como eu hum, acabei de falar, a gente se estabelece na construção de padrões de escolha. hum. Esses padrões de escolha naturalmente são focados na tentativa de atender de maneira boa bastante essas necessidades emocionais. Então eu parto muito da máxima na questão de relacionamento de nem todo relacionamento vai ter em pleno Hum. todas as necessidades emocionais atendidas de uma maneira tão máxima, né? É. Então, por exemplo, se eu fosse falar de um relacionamento emaranhado por falta de qualidade de comunicação, Hum. naturalmente, limites realistas e vínculo seguro já está estremecido. Concorda comigo? Sim. Mas, em contrapartida, talvez Não, a autonomia é. em lazer seja mais conveniente, porque é uma tendência muito grande quanto casais de nós não Perder ter... isso nó- também, né? Às vezes no decorrer do relacionamento. Pois é, Parar de ter esses momentos. exato, e isso vai sendo algo muito progressivo, é como você falou. A- Ajuda ou não a manter, deve ser retirado ou não retirado. E é isso que eu coloco, de que as necessidades emocionais elas estão postas. O nível de clareza que se tem delas e a inclinação do outro e de si para cuidar de tudo isso é muito de manutenção do próprio casal. Agora, uma coisa também que eu vejo que é muito importante dentro desse aspecto é a questão da comunicação em si, que parece uma coisa básica, simples, mas tipo, eu até brinco nos episódios, quem assiste vê, vez ou outra eu falo isso, ninguém tem bola de cristal para Para adivinhar. adivinhar, exato. Então, se você não chegar para mim dizer, eu não vou adivinhar, eu não vou saber. Então, básico de tudo, comunicação. Uhum. Se você não externaliza aquilo que está te incomodando, aquilo que está insatisfatório, aquilo que está te machucando, o outro não vai adivinhar. Nesse O caso, óbvio precisa ser dito. o óbvio precisa ser muito dito. Inclusive, às vezes, não precisa nem ser dito, ele precisa ser demonstrado. Uhum. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante hoje em dia que é qual é o seu estilo de apego, então qual é o seu estilo de comunicação no Ah, a relacionamento. sua linguagem do amor. Pronto, detesto esse termo, a linguagem do amor. E aí a pessoa fica assim, amor e linguagem já são dois termos muito amplos. Sim. Tem diferentes tipos de amor, diferentes tipos de linguagem, diferentes formas de se relacionar com os dois. Aí minha linguagem de amor é muito categórica, ela é de dar presentes. Aí se eu não dou um presente, eu tô te amando menos? E se eu não te dou Se um seguir essa presente, linha de raciocínio, sim. tu entende? Mas é como você estabelece as relações hoje, que com um clique você Hum, dá match ou não com quem tá com aquela linguagem que você espera. sim. Isso é carência, isso é apego É. e orientado por necessidades que não estão sendo atendidas, né? Agora, tu entrou num campo que às vezes eu me contesto em algumas coisas. É tão, principalmente pelo fato de eu ter um podcast, né? Não, Uhum. não que as pessoas me devam alguma coisa. Certo. Tenho muito claro em relação a isso. Mas é tão interessante, por exemplo, às vezes as pessoas compartilham tantas coisas de pessoas desconhecidas que não têm conexão, não têm vínculo nenhum com ela, e às vezes
E eu trago isso para o podcast, mas você leva para qualquer outro material que você trabalhe. Por exemplo, você tem uma empresa, né? Uhum. E os seus próprios amigos não te ajudam, não te apoiam, né? Naquele material, naquele produto, naquilo que você faz. Então, às vezes, você vê pessoas compartilhando tantas coisas de pessoas desconhecidas e aquilo que é de alguém que você tem uma troca, que você tem um vínculo e você não compartilha nada, não fala nada, não Exato. comenta Não tá nada, não curte engajado. nada, não, Eu acho que isso dá mais, não dá inclusive. importância, não dá valor, sabe? Sim, isso dá mais, inclusive, para falar da próxima necessidade emocional, que seria, A liberdade de expressão. que é justamente esse processo em que, uma vez que as outras que a gente já falou aqui estão Hum, sendo atendidas, dão margem de confiança e credibilidade nessa mesma presença e disposição. hum, Então, quando eu tenho a noção de que ali há uma previsibilidade segura emocionalmente de permanência e de disposição ativa de fazer acontecer, naturalmente eu vou ter uma noção clara de quais os limites e regras para aquilo ali. E a partir daí eu consigo ter uma noção um pouco melhor de como eu vou lidar com aquelas situações. E aí eu consigo me expressar da maneira mais coerente, tanto comigo mesmo e com os meus valores, como em relação com outros valores que ele coloca para mim. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão aqui, ela não é somente um lugar de tipo assim, os meus limites são esses, minhas condições são estas, se vire como você quiser. como se o outro tivesse, né? A obrigação dele lidar com aquilo. Uhum. Mas às vezes eu acho que é uma máxima que a gente já trouxe, inclusive, A no outro mediação episódio. de você negociar os acordos do Exato. casal, né? Do Do relacionamento. relacionamento. E personalizar isso muito para atender essas mesmas necessidades emocionais e que sejam coerentes com esses valores. E Por que não exemplo, sejam necessidades só suas, que também tem as necessidades do do outro, outro. né? Então, por exemplo, vamos pensar aí em valores, né? Que é um termo que eu gosto muito de usar. Eu pergunto muito, o que é importante para você nesse momento de vida? Hum, Né? O que é que você quer? Quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque isso aqui é importante para mim. E o quanto tu sustenta essa querência? hum. É, meu Aí dá filho. aquela trava, né? Uhum. Eu nem sei como é que eu vou sustentar. Tá, o que é que tu pode fazer para construir esse repertório? Do contrário, eu já sei o que é que eu quero e como eu posso fazer. E o que é que tu já tá fazendo, já que tu sabe como é que pode fazer? Sim. Porque isso já dá ensinar pra gente, e aí eu tô falando de uma linha de base de início de relacionamento, né? Do tipo assim, essa pessoa realmente tem condições apenas de consciência ou de atitudes? Que é o que a gente falou já. Não basta o amor, não basta a ideia, não basta o afeto. Tem que ter atividades. Essa Sim. atividade ela faz parte de uma estruturação de rotina, de tarefas em conjunto, dentro e fora de casa, e como isso faz a manutenção do relacionamento geral. Porque, por exemplo, vamos fazer uma viagem. O fato de fazer uma viagem exige escolha, direcion- Planejamento. planejamento, direcionamento, orientação direta das tarefas, execução delas, reestruturação depois das tarefas, porque cansa, viagem cansa que só a gota serena, Você vai voltar cansado. volta cansado, e depois como você vai fazer a manutenção do pós-viagem nesse Sim. cansaço. Porque quando você se Principalmente se for trabalhar no dia seguinte. Exato. Então, percebe como é que são as coisas? E aí, quando isso não é bem trabalhado em conjunto, é muito mais difícil, porque a liberdade de expressão, ela foge disso. Ela deixa de existir. E Então, eu acho também que tem muito do ritmo e personalidade da dá própria para a pessoa. pessoa. Porque É. eu estava conversando, inclusive, essa semana meu irmão veio visitar a gente jantando junto, né, lá no shopping. Eu, mãe e meus dois irmãos. Sim. E aí meu irmão tava falando, rapaz, tudo que era de energia ficou só contigo. Porque meu irmão e minha irmã não são dispostos para festa. Tipo, deu 10 horas da noite, aquela coisinha, estão indo embora. Eu, se deixar, viro à noite, né? 5 horas da manhã, pra mim, festa Só boa. sai na vassourada. É, amanheceu, chegou cedo, cedo do dia seguinte. Sim, Perfeito. claro que sim. Né? Então, assim, viaja o casal, um super disposto, querendo aproveitar a E outra viagem, rachando lençol. conhecer, É. visitar o máximo de lugares possíveis, o que lá e o outro lá, assim, tipo, eu só queria dormir. Ai, é. E aí eu acho ótimo, posso até resumir na palavra sintonia, Uhum. que é essa noção de feeling. Às vezes não é só para ser dito e bem comunicado, nem é para estar na maior das intuições, é só de sentir o estado de presença um do outro para aquilo ali. Sim. Com noções claras já estabelecidas dos limites, da conexão que se tem, dessa segurança previsível, né? Eu acho que previsibilidade acaba sendo o maior pré-requisito para todas essas necessidades emocionais, Uhum. assim, porque sem a noção previsível de que você já conhece os limites do outro e que você está bem conectado com ele, você não consegue ter liberdade de expressão. Porque, por exemplo, eu tenho uma conexão com você enquanto Hum. amigo meu. Você sendo meu amigo, eu tenho a certeza de que eu estou bem conectado com você e tenho a segurança de chegar aqui e compartilhar dos meus ideais junto com você no seu Uhum. podcast. Eu consigo saber dos seus limites, uma vez que eu sou seu amigo, de outras conversas que a gente já teve, Sim. e como a partir disso eu consigo ter uma liberdade de expressão coesa, não só com os meus valores, mas com os seus limites.
E a partir Uhum. daí a gente constrói uma conversa como essa, por exemplo, dentro do Sim. podcast. Então é a partir daí que a gente vai entendendo como progressivamente isso vai sendo construído em conjunto com o outro, né? E de uma maneira global a gente vai desenvolvendo outros parâmetros. Por exemplo, Hum. as próximas necessidades emocionais. Qual seria a próxima? Espontaneidade e lazer. E eu acho que isso fala muito do que a gente acabou de trazer de exemplo, esse proveito máximo e conjunto, né, dentro dessa relação. Então, E a espontaneidade, ela está diretamente ligado a você não utilizar máscara, né? não ser Não, performático. sim, Exato. o outro tem que entender, tem que estar claro, você tá à À vontade. vontade. Então você tá sendo Exato. você. Perfeito, perfeito. E eu acho que quando a gente tá numa relação que a gente não consegue ser a gente, já tá claro. E é aquela coisa, começa errado, termina Já errado, tá né? claro. Assim, Termina tipo, errado. E eu acho que vai muito é muito engraçado isso que você hum, trouxesse. Porque não tem outra margem de reflexão. É isso é um fato. é, Não tem não tem mais o que como. fazer ali. E aí a gente vai percebendo como o fato de comunicar e ter essa conversa, por exemplo, do Uhum, podcast, vai surgindo esse tom de clareza. E quanto mais claras ficam as informações, parece que fica tudo mais. Banal não é a palavra certa, mas traz uma cordialidade muito comum uhum. e menos vigilante, É sabe? mais compreensível, né? E natural, genuína, Sim. espontânea e mais proveitosa. E aí entra nessa questão da espontaneidade associada a esse lazer. Né? Eu falo muito sobre a construção de um modo adulto saudável, pela minha abordagem em terapia de esquema, mas como esse adulto saudável, Hum, esse modo, com todas as habilidades e forças que ele carrega, está orientado para essas necessidades emocionais dessa criança vulnerável, quando vulnerável, e deixá-la feliz. Então, por exemplo, quando eu trago de novo o exemplo da Elevoa, né, que vê o filhote caindo e faz ele levantar e bota o limite realista, hum. essa orientação para o outro, de perceber o elefantinho pequeno, vulnerável, com as pernas para cima, ela chega, ela cuida e levanta. Nesse limite realista, ela leva ele, orienta ele, e naquele senso de pertencimento de grupo, há uma liberdade de expressão, tal qual ele teve antes, só que agora em comunidade. E a partir dali, uma Hum. espontaneidade genuína e coletiva. E a partir daí, noções de lazer que vão muito pautadas em regras sociais e de convivência daquele próprio grupo, né? E aí já gerou o sentimento de pertencimento, né? Que ele já Completamente. tá ali. E nesse pertencimento, como ele vai estabelecendo outros critérios, por exemplo, de identidade, dos próprios valores, que a gente já falou aqui, e isso vai sendo perpetuado pela vida e com escolhas, né, de perfil de relacionamento, com as pessoas que se querem na vida e tudo mais. E às vezes falando de coisa, uma coisa, algo que me veio na mente, que eu nem lembrava, eu não falei. Eu acho que eu não falei ainda no podcast, mas algumas Olha só, pessoas já sabem, estreia né? até pra mim, veja É, só. que não tem a ver com o tema, mas é uma novidade para vocês. Eu tô terminando de escrever meu livro, viu? Ai, Ele tava falando finalmente! no episódio anterior que veio para cá sobre as telas que ele faz, né? Eu tô Sim, lembrando do, eu sou tipo, metido a artista, tá? quem quiser encomendar algum quadro, vale ressaltar. Imagina. Contato aí na descrição do vídeo ou do áudio. Olha aí, eu começo com as encomendas já. Mas é interessante, porque quando tu traz todas essas questões, eu acho que dá muito do norte do que Sim. também está sendo o livro. Isso é interessante, viu? Tô terminando, tá quase lá. Tô, Olha tô terminando só, o último capítulo já. coisa linda. E eu acho que é muito disso. Veja que interessante, né? Eu acho que o momento que a gente está tendo agora é Hum, muito modelo prático de como é que funciona a comunicação clara e efetiva, hum. pautada nas necessidades emocionais e como isso fortalece essa previsão tranquila e calma para qualificar uma relação. A gente tem uma relação de amizade e aqui a gente vai vendo como, nessas noções, a gente já tem Hum. uma coerência e consonância particular dessas mesmas necessidades emocionais. E nessa dinâmica nossa, olha onde é que a gente está, né? A No gente Conversas de Travesseiro. conversas de travesseiro. A gente tá aqui super engajados, né? A gente já conversou sobre outros temas aqui e pensar como ver que bonito que o livro sendo algo especial para você, é um projeto que eu já conheço tem um tempo, né? Você já tem compartilhado para mim tudo isso. E olha que interessante, quando a gente se reencontra e fala disso, olha para onde se levou, né? Então, a gente percebe como essa inclinação para o outro, no lugar de cuidado afetuoso, Uhum. resgata esses outros momentos que são compartilhados, inclusive em momentos significativos, como o próprio podcast, né? É, de E que é fato. espontâneo e muito feliz aqui, porque, primeiro, é um projeto seu, que você é muito engajado, muito feliz, e que para mim é feliz porque, além de ser um bom ouvinte, eu também fui convidado para participar, né? Então, acho que Quem desejar participar também já sabe, né? estejam convidados. Entre em O contato. travesseiro é confortável, o anfitrião é bom e o podcast é legal. Mas de um todo a gente vai percebendo como isso aqui já é um modelo claro de como essa inclinação prática, para isso aqui fazer acontecer de fato, né, de uma maneira boa bastante, traz isso aqui. Esse bem-estar, essa tranquilidade, que a partir disso a gente constrói outros significados de uma mesma relação. Bom. Então vamos para as perguntas finais, né?
Por que escolhemos certos tipos de parceiros? Isso é muito subjetivo, claro, mas eu acho que em termos de falar de padrões, eu poderia colocar essa mesma questão das necessidades emocionais. Hum. Eu gosto de colocar dessa maneira. Somos orientados por essas necessidades Mas, emocionais e por exemplo, óbvio que a gente quer atender às nossas necessidades emocionais, mas essa escolha, muitas vezes elas ficam repetitivas, de fazer muito similares, muito parecidas umas com as outras, e que já naquele primeiro mostrou que esse não era modelo o não ideal. funcionava para mim. Então, Porque eu continuo fazendo escolhas muito similares ou muito ai, parecidas com meu Deus, aquela. isso Se já acontece. não deu certo e já ficou claro que não dava certo desse jeito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu gosto muito de colocar como termo de autoflagelo de alguns pacientes que chegam para mim Ah, e dizem assim: eu não sei por que eu faço isso comigo mesmo. aquela época do chicote, assim. É Não tem isso. mais o chicote, então vou E fazer fica escolhas ali erradas e vou e ficar vou ali. perpetuar isso. E no final das contas, a gente já falou aqui no lugar de cuidado, só que Hum, estilos parentais também podem ser completamente diferentes, frios, indisponíveis, de abandono, que vão fortalecendo sim. ali padrões de enfrentamento dessas situações. Então a gente já falou aqui brevemente sobre a questão da autonomia, né? O quanto a tua autonomia te impede de ser cuidado, por exemplo. E a partir daí, como você acaba escolhendo, eu não quero ser sugestivo de maneira particular, claro, Uhum. mas numa relação de causa e efeito, quanto maior a autonomia e menor o senso de flexibilidade para ser cuidado, maior a tendência de que você procure por pessoas das quais vão estar muito mais inclinadas para que sejam cuidados do que cuidarem de você. Concorda comigo? Sim. Isso é um condicionamento muito comum em que, quando a gente resgata essas pautas da infância, a gente percebe Uhum. como minha mãe sempre me deu muita autonomia e tudo mais, só que quando isso passa a ser de uma maneira rígida, e por rígida eu não falo de regra, nem de ordem, nem de moral, mas de frequência, repetição e perpetuação, por conseguinte, é aí que entra essa questão da vida adulta. Por que eu mantenho esses padrões? Porque, no final das contas, essa noção de previsibilidade segura daquilo que eu sou capaz de fazer é pautada em cima de uma disfuncionalidade. Então, quando eu falo, por exemplo, a construção de um modo adulto saudável para entender essas necessidades emocionais e cuidar delas de maneira sóbria, é entender que, às vezes, elas não vão estar completamente atendidas e existem estratégias específicas, forças particulares desse mesmo adulto saudável, que costumam ser sempre orientadas pelos valores particulares de cada pessoa, que vão transformando esse olhar compassivo consigo mesma e transformando esse olhar de talvez esse padrão aqui já não seja mais tão interessante. Deixa eu redirecionar isso. E é claro que eu estou falando em termos muito mais práticos e objetivos que no processo terapêutico isso acaba sendo ampliado, Uhum. mas que, de modo geral, acaba sendo muito isso. O fato da gente escolher certos tipos, e nesses certos tipos está muito implicado nessa questão de tipos disfuncionais, Hum. acaba sendo pautado na disfuncionalidade do próprio funcionamento, né? Então, eu gosto muito de falar nesse sentido mais generalista, em que é importante que haja um autodirecionamento muito claro. Uma autopercepção, aqui é o que a gente está falando sobre necessidades emocionais, mas entender os padrões de pensamento que você tem, as iniciativas que você já carrega consigo, qual é o estilo de resolução de problemas que você tem consigo mesmo, e a partir daí como você vai ampliar isso para outro relacionamento, porque acaba sendo muito disso, né? Até pela comunidade mesmo queer, como se estabelece essas relações, de projetar com tanta expectativa essa carência, né? Que é comum, e ela acaba sendo hipercompensadora. Então você não sabe muito bem como é que isso vai ser a longo prazo. E você vai descobrindo a tal ponto de que o trauma não basta. Porque no final das contas, a única coisa que você tem, entre Hum. aspas aqui, no seu repertório, não é suficientemente bom para atender essas necessidades emocionais. Então você vai replicando na expectativa de atender, uma vez que houve uma brevidade do atendimento, mas não de uma maneira suficiente. Então você vai sempre replicando na tentativa de, na repetição, alcançar novas Ah, metas. faz total sentido, né? Minhas necessidades emocionais estão sendo atendidas. As minhas estão, e eu posso colocar de uma maneira muito segura disso, Hum. porque eu estou no meu processo terapêutico também, claro, né? Acaba sendo a recomendação. Colegas psicólogos que estiverem me ouvindo, por Nada favor, mais coerente, né? Já coerente. imaginou? E acontece muito. Eu Minha gente, imagino, da mas mesma assim, forma né? que tem um médico cirurgião que não sabe pegar no bisturi direito, um professor que às vezes não sabe lecionar com uma boa turma ser engajado, tem Uhum. psicólogo que não sabe cuidar de gente. Tem gente ruim em tudo que é canto, inclusive na área profissional. E, claro, que no lugar de autocuidado aqui, para além desse paralelo de ética, né? Hum. Da minha Não necessidade vamos entrar em emocional, detalhes. por favor, eu acho que, assim, das minhas necessidades emocionais, elas estão muito bem atendidas, sim. Eu acho que cada vez mais eu me sinto nesse lugar de entrar em contato com as minhas vulnerabilidades, dessa criança vulnerável, né, tendo essa Uhum. referência da infância, e enxergar esses padrões hoje na minha vida. Por que é tão difícil as pessoas se permitirem ficar vulnerável? Aí são nuances muito subjetivas. No meu caso, por exemplo, eu nunca tive essa dificuldade. Eu sempre tive o desejo, na verdade, de explorar isso. Mas eu falo de um comodismo como Uhum. psicólogo, que sempre esteve nesse lugar Que de as pessoas convite, às né? vezes se fecham completamente assim e acham que
inclusive enxergam a vulnerabilidade como algo negativo, né? negativo. Eu acho que vai muito do imaginário social, Uhum. sabe? De como esse imaginário social implica nessa questão de que, E querer ter o controle também, eu acho que às vezes é muito disso, né? completamente, completamente, o controle de construir essa previsibilidade segura de que eu conheço como resolver, então não tem por que eu Uhum, precisar da mediação de Will, de como chegar aqui no podcast e falar na câmera. Entende? uhum. Então, essa noção de autocontrole para construir consigo essa previsibilidade segura fortalece, por exemplo, essa questão de eu não vou para um psicólogo para dizer que eu tô doido e me dar um diagnóstico, quando não é nem Que tem gente por que aí, né? não tem nada a ver, na verdade, né? Pois O é, pessoal acha que é um estereótipo que vem desde lá de com trás, né? certeza. Antes a Um gente tinha estereótipo histórico, infelizmente. que é justamente isso. O imaginário social hoje tem até mudado, graças à boa geração Gen Z. Continuem, vocês são maravilhosos na rede social. Eu lembro, eu sou um psicólogo pandêmico, como eu gosto de falar, né? Minha Hum. formação foi durante a pandemia. Nossa. Então, assim, essa noção de entender a empatia e a compaixão para além de um lugar de vulnerabilidade emocional apenas, entre aspas, que já é algo muito significativo, mas também de sustentar uma qualidade de vida e a própria vida enquanto existência, amplia muito, né, as reflexões. E eu acho que nisso acaba sendo muito cômodo para mim, nesse lugar de convite mesmo, do tipo, estar inclinado para a necessidade do outro, a minha postura profissional é pautada nisso, então para mim também é um convite direto, particular, de ter esse momento Sim. comigo mesmo. E eu sempre tive uma comunicação muito boa, sempre fui muito comunicativo, de falar demais. Então isso acaba auxiliando muito nesse processo de se direcionar e compartilhar com o outro. As pessoas que têm essa dificuldade, que não entram em contato tão frequente com isso, Uhum. das duas, uma. Ou elas vão para a própria faculdade de psicologia achando que vão compensar de alguma forma com os estudos e a performance acadêmica, né? E aí descobrem que não e saem. O primeiro e o segundo período de psicologia na graduação tem muita evasão por conta disso, que descobrem que ali não é terapia, é estudo para se tornar psicólogo. Sim. Mas quando chegam na terapia, tem aquele lugar muito de e agora o que é que eu faço? E a gente vive hoje num certo tipo de rotina e de estabelecimento de sociedade em que a gente está muito performático. Não só É. artisticamente falando de chegar aqui ou falar bem, As ou redes de sociais têm um papel muito fundamental nisso. nisso. É. Tanto de fortalecimento e perpetuação desse modo não muito adequado, como também o contraponto disso, né? Uhum. Mas sempre muito performático, porque, por exemplo, eu estive hoje na academia e eu tenho o costume de sempre tirar uma foto. A foto, para mim, na academia, ela vem num lugar de superação, porque eu tive muita dificuldade de entrar na academia. Só que na minha liberdade de A expressão, gente no cross tira diariamente, porque se não postar, não cresce. não cresce, percebe? E aí, no senso de comunidade no grupo, isso funciona Aham. super. Só que no estado de comparação de relações sociais, na hora H, você olha e pensa: meu Deus, Hum. aquela pessoa ali tá com tripé dentro de uma academia. Se ela não for influenciadora, ela tem que ser muito performante, sabe? Então a gente. Mas tem, viu? Você encontra uma Mas galerinha. tem, é Sim. isso. E aquela coisa. É, às vezes é um trabalho, Hum. e às vezes é forçadamente uma performance para autorrealização. Ou os dois. Não, não é Sim. nenhuma crítica aqui, é só Não, uma é sugestão. só a gente fazendo uma Os análise mesmo paralelos. E aí, dos. quando a gente fala nessa questão de as Hum. minhas necessidades estão efetivamente sendo atendidas, eu acho que é muito nesse lugar de como essas necessidades emocionais elas fortalecem um enriquecimento do próprio repertório Hum. de autoconhecimento. E a partir daí, uma noção de valores, de claridade particular, de autorrealização. Autorrealização é um termo que eu gosto muito de usar, né? E a partir daí, ser orientado para uma vida significativa, relevante, que seja conectada com esses mesmos valores, que seja válida, Significativa que, mesmo, ela, né? que vale a pena ser vivida, sabe? Eu acho que a partir daí a gente consegue muito ter esse tipo de proveito poético. Eu gosto muito. Hum. Tem um texto, inclusive, que Fernanda Montenegro, ela faz uma interpretação, acredito que até no comercial de algum teatro ou de algum banco por aí. Mas ela fala de um texto sobre contemplar, por admirar a beleza daquilo que há. Hum. Tradução livre da minha parte do texto, mas que esse estado de presença, de envolvimento consigo, para além das necessidades emocionais, mas com o atendimento delas pelas forças de si, desse mesmo autoconhecimento, esse estado de presença, quando conectado consigo, com seus valores, você consegue ter uma postura não só de presença, mas de contemplação. Hum. E nessa contemplação, eu gosto muito de colocar para os meus pacientes, por exemplo, essa noção de dar um passo para trás dessa tela, que é a vida, e ter a vista mais panorâmica desses tratos que você dá com suas escolhas. E aí, quando eu faço isso comigo mesmo, eu trabalho muito com imagem mental, eu me resgato muito no meu lugar seguro, na minha praia, com o meu sol. E como tudo isso me lembra, por exemplo, como os arrepios de uma boa brisa de fé. Resgata em mim essa conduta de liberdade de expressão com qualidade, vínculos seguros que me fazem estar em contato com esses valores de comunicação, por exemplo, como estou aqui com você. Essa
espontaneidade e lazer de chegar aqui, muito engajado, dizer assim, Will, vai ter viagem, mas também vai ter nós dois juntos falando no podcast. Tudo isso é essa orientação para si, em que nessa mesma autorrealização, e eu vou ser muito repetitivo com o termo, é, a gente consegue ter essa contemplação bonita, né? De você só parar e admirar o próprio movimento. E esse movimento A teve vida, né? a vida, e ela sendo constante e inconstante, no lugar em que, pela compaixão, ela pode ter seus altos e baixos, mas ela sempre vai ser significativa, ela sempre vai ter relevância, ela vai sempre estar disponível para ser cuidada e cuidar de mim com essa referência do histórico. Eu acho que é isso que aconteceu. Acho que algumas pessoas elas perderam o encanto pela vida Sim, mesmo, assim, no sentido de conseguir olhar com bons olhos as coisas simples, o que é exato. belo, sabe? Você, a gente, principalmente quando a gente pega esse gancho da rede social, acho que as pessoas estão tão preocupadas em postar, tirar foto, então, que esquece do simples fato de contemplar o que está Um ali. momento, eu vivi muito isso essa semana e causa um estranhamento, tá? É Hum, importante dizer isso, que apesar da beleza do que se diz aqui nessa fala da gente, não necessariamente é bonito viver o momento sim. de viver essa situação. Porque, por exemplo, eu estive essa semana conhecendo gente nova, com novos projetos e tudo mais, para além da minha profissão em psicologia, e eu tenho uma cultura particular em que se eu estou na mesa com você, se eu estou em qualquer momento, você ela fica bem distante de mim. Hum. Então, no máximo para ver uma hora se eu tiver algum outro compromisso. Do contrário, eu estou completamente envolvido com aquele momento. E aí eu fiquei, cara, eu não teria uma foto. Eu tenho memória péssima, inclusive, né? A minha memória pessoal, ela é uma droga. Então, eu fiquei, será que eu vou esquecer e tal? E eu pensei, não tem como esquecer. Foi tão especial que nem a Uhum. memória das nuvens do telefone serviram, mas a memória do afeto bastou. Fica. E aí, eu volto naquela pergunta inicial, que é, o amor basta? Ele é suficiente? Nesse quesito, talvez sim, mas não é Sim, determinante para é. qualificar em pleno essa relação. Então, eu gosto muito de direcionar, e eu acho que posso até responder mais uma vez Hum. a primeira pergunta e trazer para cá, que é: o amor talvez ele não é suficiente, mas a autocompaixão ela basta no lugar de construir esse mesmo amor com constância ativa. Então, fica aqui o convite, inclusive, com essa referência que a gente já tem trazido aqui, para que o pessoal possa, inclusive nós dois também, construir cada vez mais na nossa rotina essa postura autocompassiva, né? E nessa autocompaixão ter um olhar cada vez mais empático, orientado também para a Sim. necessidade do outro e construir uma coerência Até de porque é relacionamento. uma coisa que eu sempre estou trazendo também dentro do podcast, essa questão da imperfeição, né? Sim, O outro não é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, no momento que houver uma falha, que a gente possa ter a oportunidade de corrigi-la, sim. né? Seja da nossa parte ou seja o outro em relação a gente também, né? E pensar como essa correção, às vezes, eu acho que o próprio termo correção, ele se aplica a muita coisa, mas na relação acaba sendo muito tenso, né? Porque normalmente quando se Sim. fala de correção já é numa tensão de Dependendo do que relacionamento. for, nem Não, sempre é nem algo. sempre, claro. É. Mas eu gosto muito de falar sobre redirecionar. Eu adoro falar Hum. de comportamento alternativo. Então, por exemplo, você me beliscou, aperta a massinha de modelar. Eu trabalho com criança, então eu levo para esse lugar mais lúdico. Mas, por exemplo, você gritou, talvez você não tenha se sentido com o espaço de falar de maneira mais coerente. Uhum. Você precisa que eu lhe escute melhor? Faça um pedido mais coerente. No lugar de gritar, me peça primeiro por um momento mais adequado de fala. Tô Percebe? ligado. Então, quando a gente tem esse feeling do tipo, eu estando aqui, com tamanha clareza de estar disponível para o outro, Hum. por que não, ao invés de retrucar, de rebater, de vingar o sentimento de susto pela imprevisibilidade, eu construindo comigo mesmo essa previsibilidade segura de como reagir às situações, eu consigo ser esse convite também, Hum. né? Então, claro, e como a gente já falou aqui, isso vai sendo moldado para a necessidade de cada relação e como os estereótipos dessas pessoas nessa relação vão se estabelecer para construir algo significativo, né? E para encerrar, você sabe expressar as suas emoções, tudo que tá aí dentro, a bagagem, deixar claro Gente, eu não sabia. suas necessidades Eu tava. emocionais, se elas Então, eu acho que sim, mas eu vou falar. para você e para as pessoas, porque tem gente que eu acho que consegue deixar claro para si, mas não Não para consegue os deixar claro outros, para sim. os outros. Tem gente que consegue deixar claro para os outros, mas fica em conflito interno e acho que não está claro para si E às vezes ainda. nem fica conflito interno, às vezes tem uma segurança tão grande que o outro Hum. se espanta. É sobre isso que eu quero falar agora. Também Porque eu acho que é uma coisa. assusta. Assusta. E é o que eu mais tenho vivido ultimamente, tá? Porque, primeiro, eu já chego com o estereótipo de ser psicólogo, aí acaba com a minha perna, né? Quebra a minha perna todinha, eu fico, gente, agora o que é que eu faço? Eu não vou fazer meu comentário, vou deixar meus pensamentos intrusivos calados Bem nesse momento. preservadinhos, tenha controle inibitório. Não quero processos. Mas, para além disso, eu acho que. Eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que disse assim: tu dá muitos ultimatos.
Hum. Eu disse, eu não dou ultimato a ninguém, porque eu não coloco faca de pescoço de ninguém. E eu entendo perfeitamente as Eu acho que tu condições impõe os limites que são coerentes para categóricos para você. mim, exato. Mesmo com a flexibilidade de ouvir os limites do outro e Sim. flexibilizar isso comigo mesmo. Mas o que eu quero falar disso no primeiro momento é, eu estou em terapia, como eu já disse aqui, meu terapeuta falou uma coisa que tem repercutido na minha rotina há pelo menos 2 semanas, 2, 3 semanas, que é engraçado, né, Wender? Porque ouvindo tu aqui do lado, eu detesto ouvir o terapeuta sendo terapeuta, tá? Porque eu sendo terapeuta, esse é exatamente o discurso que a gente tem. Uhum. E ele chegou pra mim e fez assim, engraçado, porque ele quebrou minha expectativa completamente ali, que ele disse, de tudo que tu falou agora, me parece que não houve realmente ultimato, houve você sendo muito claro e assertivo na sua comunicação, meus parabéns por isso. Mas, Mas o e mais esse, é o que esse mata. mais quebra. E aí ele terminou jogando só a terra na minha cara pra enterrar de vez a minha moral. Ele pegou e fez assim, apesar de bonito, tu sois um continente de afeto. Até a próxima semana. E aí, nesse próximo. Claro que não foi tão brusco assim, não foi tão Uhum. arrebatador a falar dele, mas que foi no momento de encerramento da sessão, isso tem me invadido diferentes partes, assim, porque eu entendo que sou sim esse continente de afeto, de disposição, de condições, de espaço geográfico, eu ocupo muito isso, mas nem todo mundo habita, Eu ou tem acho condições de que habitar. as pessoas não estão acostumadas A imensidão. e com a clareza, sabe? Com gente que, Exato. feito falou, é tão seguro de si que deixa. Eu acho que as pessoas estão acostumadas com gente que enrola demais, que arrudeia, né? Faz aquela volta. Então, assim, às vezes as pessoas se assustam com essa Sim. objetividade, né? E pensar. Tipo, é isso, E pronto. pronto. E pensar que nessa diretividade, ela não é categórica a tal ponto do tipo assim, o próprio ultimato. Acho que o ultimato foi um termo muito forte que chegou É, até mim. e eu não acho que seja ser grosso, não. Acho que é a pessoa objetiva mesmo. Eu acho Sim, isso, inclusive, algo positivo. é Porque honesta. quando alguém vai conversar com a gente, você sente que a pessoa está enrolando. Isso é tão fatídico. E fadigante também, assim, porque é, é muito. Não estou dizendo que em todo Menino, momento a gente vai eu ter as passei a falar. respostas muito claras dentro Claras, da eu achei gente, mas de que às interessante. vezes as pessoas enrolam por coisas que Mesmo. são desnecessárias. E às vezes são até coisas bobas, simples. Bobas. E veja, é muito engraçado Porque às isso, vezes a gente porque tem dúvida, tá em dúvida dentro completamente. da gente, tipo, ah, eu não tenho clareza, eu não Isso é sei te inerente à dar nossa essa existência. resposta. E, por exemplo, nessa Massa, questão mesmo mas dessa pessoa que eu estava conhecendo, hum, o terapeuta, quando fala do continente de afeto, né, eu finalizei a fala dele dizendo: engraçado que eu sendo esse continente e o outro lado hum, não foi capaz de construir uma palafita. E aí eu hum, fiquei em choque com a fala dele, com a minha ousadia de retrucar dessa forma. Aí eu passei essas últimas semanas pensando a respeito, e aí eu pensei, cara, que interessante, né? Porque a gente precisa saber escolher sim, ser honestos, ser claros, objetivos, mas às vezes a gente precisa saber também colocar o limite em si, de que, hum, sendo este continente, nem sempre cabe a abertura para que esses outros habitantes, mas sim, de maior pequenez, não nos atravessem, porque isso acaba sendo demandante para a gente também. E eu tenho pensado muito nesse quesito. Minha terapia já está marcada, viu? Que é, sendo este continente, esse espaço geográfico de muito afeto, sem excessos, numa medida muito coerente para mim mesmo, que tipo de pessoa que tem chegado à minha vida? Que tipo de escolhas eu tenho feito? Quais os padrões que têm se estabelecido? Que é aquela pergunta uhum, que a gente já tentou responder aqui. Então, em termos de necessidades emocionais, eu gosto muito dessas duas últimas perguntas, que elas se relacionam muito nesse quesito. Qual o nível de compromisso particular que eu venho tendo comigo mesmo para saber se é exatamente isso que precisa haver? Como você já falou, às vezes as amizades são amor que basta. é. Então, redirecionar também essas alternativas de noção de paixão, amor e presença para essa mesma autorrealização, que às vezes está nem implicado na amizade, e sim consigo mesmos, sabe? Então, às vezes, o próprio continente de afeto basta. E que a partir daí, e eu vou colocar da minha parte o convite para que vocês possam também ter esse tom autocompassivo, Hum. que estejam bem orientados para si, para você também, como meu E anfitrião. eu acho também, só acrescentando do que tu vem falando, que me veio à mente agora, de pensar que às vezes o fato de um relacionamento não ter dado certo, aquilo não te determina. Exato. Não Uhum. deu certo porque não tinha que ser aquela E pessoa, pronto. sabe? Sim. Então, é ressignificar, é refazer a sua vida, é pensar dali pra frente. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, né? De tipo, você tem uma vida inteira pela frente. É melhor ter perdido um capítulo do que perder o livro inteiro. Sim. Então, não é porque algo não deu certo lá atrás que você tem essa tendência a não dar certo sempre. Não, foi uma situação que aconteceu, relacionamentos às vezes não dão certo, fracassam, enfim.
né? Mas que a gente tem a vida aí, pode continuar Pois, tentando, e né? pensar que isso também é viver, Sim, né? Eu acho muito engraçado correr os riscos correr da os vida. riscos e assumi-los também com os Sim, resultados, porque eu acho que é muito engraçado como a galera tem essa noção de prego batido, ponta virada, né? E não é bem por aí não, nem a tudo, eu acho que vida. nada é tão definidor assim. É claro que existem coisas que marcam a gente, que movimentam a gente para decisões muito, Sim, muito, né, incisivas e significativas, mas nem tudo é dessa forma. E até ser, para ser também bonito, tem que ter esse compromisso ativo consigo mesmas, né? sim. Porque senão perde o Faz sentido, né? sentido. É isso. É conversa gostosa, tá vendo? O travesseiro é bem confortável, por isso que rende a Tá conversa. vendo? Então, agradecer mais uma vez a sua Muito obrigado, companhia amigo. aqui com a gente. Sempre que quiser voltar, já sabe que as portas estão abertas. Depois que chega, que passa pela porta, que já sabe o caminho, fica mais fácil voltar, né? Ah, com Então certeza. já sabe. Eu já sei até Na quantos próxima passos eu tem vou música do dar. Fantástico. Vamos ver qual é que ele vai escolher, né? Vejam aí se vai ser Lady Gaga ou Beyoncé. Qualquer diva pop que aparecer já vão saber que foi eu que Obrigado escolhi. de coração. Foi massa, foi Muito obrigado, meu filho. Eu que maravilhoso, cara. agradeço. Como é bom, sabe? Eu gosto muito quando eu recebo convidado, porque fica essa troca, fica né, essa divergência, às vezes, de opinião ou de pontos de vista, ou a gente pensar por ângulos diferentes, que eu acho muito positivo, porque nos acrescenta. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada de algumas coisas, quando a gente conversa com alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso, consegue fazer com que a gente pense de forma mais Diferente. ampla, E eu diferente, acho né? que isso é muito bonito, assim, para nós dois. Eu E a falo muito. troca da vida do ser humano é isso, né? E pensar assim, eu falo muito particularmente sobre nós dois e como isso pode ser um modelo também para quem tá aí de casa ouvindo. É, o fato de como a nossa relação se estabelece vem muito nessa dedicação de coerência, né? Sim, Eu vejo como a gente já tem esse fluxo de conversa, porque não é só o podcast, isso não é performance. A gente é assim em todos os momentos que a gente tá. A gente precisa marcar 5 horas de conversa para ter pelo menos 6. sim, Então, assim, eu vejo como esse proveito agora, melhor direcionado para o tópico do podcast, tem essa mesma beleza, sabe, de encantamento, tanto para o envolvimento da nossa conversa, que já é algo comum, mas para esse como é que eu posso ilustrar? É como se a gente tivesse com a boca cheia de saliva, de hum, sabor puro de mel, assim, sabe? Esse tom incessante de querer desvendar as coisas e construir nisso um repertório vasto de sim, conhecimento consigo mesmo, sabe? pela própria troca, né? Exato, e assim, é muito bonito quando a gente consegue ter isso, porque isso também é a construção de um afeto amoroso. E eu espero que a partir daí todo mundo que está em casa consiga ter essa referência. Muito obrigado mais uma vez, eu estou muito Eu que contente. agradeço. Esse é um convite muito longo em data que a E gente espero que você finalmente venha conseguiu outras vir. vezes, de fato. Ah, estejam certos disso. E eu, de novo, obrigado agora a vocês que estão aí ouvindo a gente. É muito bom poder estar E aqui. obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Exato. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, né? Diz aí o que é que tu achou do episódio de hoje, se te acrescentou de alguma Ah, eu forma, espero né? que sim. Eu não sou tão banal assim, não. E se puder também compartilhar com outras pessoas, você acha que vai ajudar por algo que ela esteja passando, né? Refletir, que vai alcançar ela de alguma forma, também você pode mandar aí. Obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.